Boa noite, boa noite. Tudo bom, Érica? Estão me ouvindo? Boa noite, seja bem-vinda. Estão me ouvindo? Seja bem-vinda ao estudo. Que Deus possa nos abençoar. Ótimo, ótimo. Bem-vinda, Érica, bem-vinda a todos. Já já iremos iniciar mais um trabalho, né, do estudo do livro Pensamento e Vida. Ok, Érica. Obrigado, minha querida. Espero contribuir aqui, né, com vocês. Quiser opinar também, deixar uma mensagem, pode deixar aí, a gente vai lendo aos poucos, na medida que a gente for conversando, tá certo? Espero que esse estudo traga muitas reflexões para todos nós, onde nós só temos a aprender, a nos enriquecermos diante dessa obra tão fantástica, muito lida por muitas pessoas, em particular por mim, né? E adotamos todos os sábados às 22 horas estudar um capítulo do livro Pensamento e Vida, psicografado por Francisco Canto Xavier e pelo Espírito do Emmanuel, né? É um livro que nos traz muitas reflexões e a gente achou por bem poder estudá-la, né? Está servindo para mim, está servindo para outros tantos, né? Espero em poder ajudar de alguma forma a vocês e a mim principalmente com esse estudo. Eu quero nesse exato momento, né, sempre que nós iremos iniciar uma tarefa, em especial o estudo, nós vamos humildemente rogar a assistência dos benfeitores espirituais, dos nossos amigos e irmãos espirituais, principalmente dos lares de vocês, que possa nos inspirar, possa nos envolver para que nós possamos trazer grandes reflexões acerca do tema de hoje, do capítulo 1, né, o item 1, lição 1, o espelho da vida. Nesse exato momento nós iremos iniciar, né, com a prece, uma rogativa, para depois aguardar mais uns 10 minutinhos, 5 minutinhos, mais pessoas entrarem para que a gente possa iniciar o nosso trabalho. Jesus, Mestre Divino Amado, humildemente, Senhor, estamos aqui rogando a Ti, aos nossos guias e mentores espirituais, aos nossos benfeitores espirituais, que nos ajude. Nos ajude para que as nossas palavras sejam mais humildes, a mais simples possível, para podermos tecer o comentário pertinente e necessário acerca da temática da noite de hoje, do estudo do livro Pensamento e Vida. Rogo a Ti, Senhor Jesus, que Tuas bênçãos divinas recaem sobre cada lar, cada coração desse que está conectado e que irão se conectar conosco nessa noite de hoje, para que em conjunto possamos refletir mais um estudo da lavra do mundo espiritual. Que o Teu amor, Jesus, que Tua misericórdia divina possa alcançar os nossos corações e que nós possamos, acima de tudo, ter a sabedoria, a humildade necessária e suficiente para poder tocar outros corações e poder, de alguma forma, de alguma maneira, ajudar diante das reflexões, diante das circunstâncias do dia a dia. Que Jesus nos abençoe, que Jesus nos ampare, que Jesus nos fortifique hoje, amanhã e sempre. Bem-vinda, Eliane, bem-vinda, né, nossa irmã Luísa, sejam todos, Martinha, seja bem-vindo vocês, né? Estamos iniciando mais uma vez o estudo do livro Pensamento e Vida, né? E nós iremos iniciar uma mensagem
mensagem que deixamos, né, no última live nossa, acerca do pensamento do Emmanuel, quando ele começa da seguinte forma: a mente é o espelho da vida em toda parte. A mente é o espelho da vida em toda parte. Quando eu li no último sábado só essa frase de Emmanuel, eu fiquei meditando e pensando a semana toda. E me veio na mente um relato muito interessante que nós não presenciamos, mas os nossos companheiros da nossa casa de oração e trabalho presenciou. Foi um relato de um amigo nosso que desencarnou, trabalhador do Centro Espírita Bom Samaritano, e que momentos depois, ele traz uma comunicação, e através dessa comunicação ele vai dizer a uma amiga nossa, dirigente da reunião mediúnica, que o que ele falava, pregava, divulgava a doutrina dos espíritos, principalmente no que se diz respeito à imortalidade da alma, é verdade. Isso aí é muito interessante. Por quê? Porque enquanto estamos na matéria, ainda nós não percebemos o grau, né, de quando nós iremos, ou que nós iremos encontrar no mundo dos espíritos. Ele vai dizer o seguinte: olha, aqui é o mundo real. E quanto nós estamos aí na matéria, o espírito se esconde. Ou seja, o espelho está coberto com a matéria. Depois, quando deixamos o corpo, o espelho é límpido e reflete em qualquer lugar. Ou seja, depois que deixamos o corpo físico, não tem como esconder os nossos pensamentos. Não tem como eu pensar no mundo dos espíritos e alguém não ver, e alguém não perceber isso. Até porque, como diz os espíritos, a linguagem dos espíritos não é a linguagem articulada, é a linguagem do pensamento. Ele vai influenciar em qualquer lugar que nós estejamos. Olha lá o que Jesus vai dizer: o espírito assopra, vê e vai, e ninguém sabe onde é que ele se encontra. Percebe? Portanto, quando Emmanuel vai dizer aqui, a mente é o espelho da vida em toda parte, quanto encarnado, eu posso omitir algo a alguém. Eu posso estar enganando alguém. Eu posso enganar, um exemplo, a minha esposa, o meu companheiro de trabalho, o meu companheiro de outros lugares, né? Enfim, eu posso enganar a todo mundo, né? Eu posso enganar a todo mundo. Porém, bem-vinda, Márcia, bem-vinda, viu? Eu não engano a mim mesmo. E quando chegar no mundo dos espíritos, aí é que a situação é mais séria. Por quê? Porque eu estou sem o corpo físico. E aí ele continua: olha que coisa linda. Ergue-se na terra para Deus, daqui para lá. Sob a egíde do Cristo, sobre as orientações, as instruções do Mestre, como Kardec indaga na questão 625, quem Deus, né, enviou para bem melhor representar para todos nós e seguirmos como guia e modelo. E os Espíritos respondem: vedes Jesus, guia e modelo de toda a humanidade. A afeição
do diamante bruto, que é arrancado ao ventre obscuro do solo, avança com a orientação do lapidário para a magnificência da luz. E aqui eu acho interessante, né? Ele fala aqui do diamante bruto, até ser lapidado, e sendo lapidado, ele se tornará luz. A gente vai olhar que diamante bonito, mas não sabe que ele veio de lá do refúgio, do buraco, escondido. E aí eu pensei o seguinte: quem é que está saindo do ventre de uma mulher? Envolto a uma bolha, né? Escondido, guardado, protegido, porque a priori há um envolvimento entre um homem e uma mulher. Há um coite e o zigoto ele vai passar pela trompa, né, a trompa de falópio, atingir até o óvulo fértil. E aí o que acontece? Dali há um desenvolvimento de um ser. E esse ser é o espírito, né? Portanto, o espírito está na escuridão. E chegará o momento em que ele sairá daquela escuridão para ser o quê? Lapidado, trabalhado, envolvido. É claro, com a rege e a orientação à luz do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Até atingir o quê? Olha lá o que ele vai dizer. Até atingir a sua própria luz. Que coisa linda, né? Emmanuel ele vai trazer essa instrução. Ergue-se na terra para Deus, sob a egida do Cristo, a afeição do diamante bruto, que arrancando ao ventre obscuro do solo, avança com a orientação do lapidário para a magnificência da luz. E ele continua a dizer: bem-vinda, minha irmã, muita luz, muita paz. Nos seres primitivos, aparece sob a ganga do instinto. Porque Emmanuel ele já está perpassando pelos animais, né? Pelo primitivismo, ou podemos dizer, lá na essência, lá do começo, como diz Leon Denis, do mineral, né? E aí ele vai dizer, nas almas humanas, né, quando passa pelo mineral, vegetal, animal, do instinto, ele agora vai passar para onde? Nas almas humanas surge entre as ilusões que salteiam, atingindo a nossa evolução, né? Saindo do instinto para a razão, agora nós estaremos em busca do quê? Das paixões materiais. Onde ele vai dizer, salteiam a inteligência e revela-se nos espíritos aperfeiçoados por brilhante, precioso, a retratar a glória divina. Perpassamos por esses caminhos, atingindo encarnação a encarnação, até atingir a perfeição. Que lindo! Mas para isso nós precisamos de quê? Da vida. Projetar, arquitetar, pensar para atingir o alvo. E é claro, tudo leva o tempo. Boa noite, meu irmão Elvis, seja bem-vindo. Portanto, tudo leva um tempo para caminhar até atingir a perfeição. E atingimos o que? A glória divina, que é o que Deus espera de todos nós. Que possamos atingir a perfeição. Perfectível, somos perfectível, porque perfeito só o Pai que está nos céus, como fala Jesus.
E ele vai dizer mais ainda para todos nós. Estudando-a de nossa posição espiritual, ele lá no mundo dos espíritos, confinados que nos achamos entre a animosidade, ainda que impera no ser imperfeito que Emmanuel com humildade está dizendo aqui, porque muitas pessoas dizem que Emmanuel já atingiu a perfeição e que todo mundo está idolatrando Emmanuel e não sei o que, não. Ele reconhece aqui a sua dificuldade moral ainda, mas entendendo que ele está em um estágio igual a todos nós, de crescimento, de evolução. E ele vai dizer mais. Entre animalidade e angelitude, né? O que nós almejamos. Bem-vindo, meu irmão Emmanuel. E ele está dizendo, entre as dificuldades morais e a angelitude. Porque todos nós sempre cantamos daquela música, um dia todos nós seremos anjos. Mas para isso requer o quê? Trabalho, dedicação, esforço. Porque como diz o nosso amigo e irmão Leon Denis no livro Cristianismo e Espiritismo, como ele vai definir como alguns espíritos se tornam Cristo. Porque a ideia não é só atingir a pureza. Ao atingir essa pureza, aí é que vem trabalho. Para que ele possa alcançar o merecimento de ser um Cristo. De ser um governador em um planeta. Porque foi Leon Denis, no livro Cristianismo e Espiritismo, que pronunciou a primeira significância de Jesus no planeta, chamando de o governador do orbe. E ele vai dizer mais, somos impelidos a interpretá-la como sendo o campo de nossas consciências, porque tudo passa pelo pensamento, tudo perpassa pelas ideias, tudo perpassa pelo um crescimento e uma construção. Honório de Abreu, Onofre de Abreu, em uma dessas obras agora psicografada, eu esqueci, deixa eu ver se eu encontro ela aqui para dizer a vocês no aplicativo aqui, que é uma coisa muito interessante. Deixa eu ver que eu estava lendo logo cedo aqui. Deixa eu me ver. Aqui, Honório de Abreu. Honório de Abreu. Deixa eu me ver aqui. Uma das obras dele que a gente... deixa eu me ver aqui. Honório de Abreu. Não. Penso. Bem, não encontrei, mas eu vou deixar lá nas informações da nossa live e vamos levar para o nosso canal. Aqui, opa, achei aqui, cadê? Religião cósmica, que ele vai iniciar com a leitura do pensamento e vida. E ele vai dizer que nós somos co-criadores dessa evolução que nós estamos vivenciando. E aí ele vai dizer mais. Consciência desperta na faixa evolutiva em que o conhecimento adquirido nos permite operar. O Espiritismo é uma ciência que nos proporciona esse conhecimento, que nos dá a oportunidade de crescimento,
de evolução, de entendimento. Nos convida a refletir mediante as circunstâncias que a vida nos oferta. Nos chama a atenção no que se diz respeito ao pensamento, à educação do pensamento, de como devemos dirigir o nosso pensamento. E Emmanuel vai dizer o seguinte, definindo-a por espelho da vida, reconhecemos que o coração lhe é a face e que o cérebro é o centro de suas ondulações. Olha lá. Ele vai mostrar para todos nós que o coração lhe é a face e que o cérebro é o centro dessas ondulações. Quando eu emito algum pensamento, ou quando eu estou vibrando, ou quando eu estou, sai como uma onda. Porque pensamento é vida, né? Pensamento é vida. E tudo que eu vibro, e tudo que eu oro, e tudo que eu emano, ela vai como ondas, seja ela maior ou seja ela menor, né? Da mesma forma, boa noite, meu irmão. Seja bem-vindo, viu? Jailson. Se nós vibrarmos positivamente, e é claro, de acordo com o nosso equilíbrio emocional, essa onda ela vai longe. Mas se emocionalmente não estiver bem, por mais que eu queira orar, não sai de perto da gente a essas ondas. Por quê? Emocionalmente eu não estou bem. Psicologicamente eu não estou bem. Portanto, a máquina, né, que é o cérebro, ele não consegue produzir ondas que possam levar para o campo magnético do alto. Ele não consegue conectar com o mundo dos espíritos. Ele não consegue emitir uma emoção, um sentimento, uma vontade de, acima de tudo, de querer se melhorar, se transformar, de vencer o momento que nós estamos experienciando. Portanto, como é importante podermos buscar essa harmonia, esse equilíbrio sobre todos nós. Acima de tudo, tudo advém da onde? Do pensamento. Se eu não equilibrar o meu pensamento, se eu não equilibrar o que eu penso, o que está por passar na minha mente, o resto sofre. Olha o que vai dizer, né, os Oriente. Mente sã, corpo sã. Mente sã, corpo sã. Quando o meu pensamento, quando eu estou com uma excelente conexão com o mundo maior, com Deus, com a natureza, o corpo ele reflete. O corpo vai estar bem, vai estar harmonizado, vai estar equilibrado, né? E a minha imunidade vai estar alta, vai estar protegida. Mas se eu não estiver conectado com Deus, com Jesus, com a espiritualidade, com a natureza, eu vou sofrer os reflexos de outras mentes. E sofrendo os reflexos de outras mentes, de outras ondas, eu vou sofrer as consequências. E aí a gente vai dar uma passada aqui para ver o que é que nossos irmãos disseram aqui para todos nós. Vamos lá. Vamos ver aqui. Boa noite, meu amigo Emmanuel, Adele, Débora, seja bem-vindo, Emanuel. Luz Imperecível, esse livro é extraordinário. Esse livro é extraordinário. Eu tenho ele físico, mas o que eu falei agora, Márcia, são 4 obras que o Amazon estava ofertando de pré-lançamento, e eu tenho ele no aplicativo do Amazon, né? Muito bons livros deles, psicografado. Luz Imperecível, ele escrito, foi um grupo que se reuniram, né? Eu acredito que daí foi que surgiu o Miudinho, que é uma réplica hoje, mais ou menos, que o NEP Brasil estuda. E aí vamos ver o que é que tem mais aqui dos nossos irmãos. Boa noite. Vamos ver aqui. Eu vi. Portanto, bem-vindo, meu amigo, meu irmão Marconi. Vamos dar prosseguimento ao pensamento de Emmanuel. E ele vai dizer:
gerando a força do pensamento que tudo move, criando e transformando, destruindo e refazendo para acrisolar, para purificar e sublimar. Transformar, criando, destruindo, refazendo. Olha lá. Vamos lá, essas ondas, ela vai o que? Desse pensamento, vai criando força para tudo o que? Mover. Pensamentos negativos, ondas negativas, né? Ideias outras, afastando ideia do suicídio, ideia de mesquinhez, ideia do egoísmo, do orgulho, removendo, tirando, criando e transformando em pessoas melhores. Eu preciso ser melhor, eu preciso ser tolerante, eu preciso compreender, eu preciso entender, eu preciso ser amigo, eu preciso ser irmão, eu preciso tolerar. Tudo isso faz parte do quê? Da força do pensamento, do desejo do fórum íntimo do pensamento. Porque o pensamento é um dos atributos do Espírito. E quem emana esses desejos é o Espírito. Somos nós que pensamos, destruindo, porque vai depender de como eu vou encarar as situações. O Espiritismo nos convida a mudar de posição, nos colocando no lugar do outro. Será que realmente eu quero destruir o outro? Será que eu quero derrubar o outro, que eu quero fazer o outro sofrer? Portanto, quando eu ainda emito esse sentimento, tudo vai favorecer ao meu desequilíbrio. Portanto, e ele vai dizer mais, e refazendo, eu vou destruir, mas eu vou ter que refazer tudo de novo. Tudo de novo. Porque assim é a lei. A lei é da construção, é do progresso. Se eu destruo aqui, eu vou ter que vir para reconstruir. Se existe uma ponte que me liga ao meu irmão, e se essa ponte eu destruo, eu vou ter que vir para reconstruir. E aí, se eu magoei, se eu perturbei, se eu destruí, se eu levei outras pessoas a quedas, a sofrimentos, a tantas coisas desagradáveis, eu vou ter que retornar para poder reparar de alguma forma os equívocos, o que eu destruir diante da lei divina. Portanto, Kardec vai indagar, onde é que se encontra a lei de Deus na questão 621, na nossa consciência, e os Espíritos vai dizer, um homem só se torna infeliz se der o quê? Se afastar. Se afastar. E aí, com essa cocriação do desejo de ser uma pessoa melhor, nós estaremos o quê? Purificando os nossos pensamentos e sublimando cada vez mais. Porque, olha só, não é fácil sublimar um homem velho. Há uma necessidade constante da reencarnação para fazer com que nós possamos cada vez mais progredir, evoluir, poder fazer algo de bom e de melhor na construção de um ser novo. Porque assim Deus o deseja que nós o façamos. E Emmanuel continua, em todos os domínios do universo vibra, pois a influência é recíproca. Olha lá como isso é tão sério. Se eu penso negativamente, ou se ainda eu, ao assistir uma TV, vejo que uma pessoa ou estrupou uma senhora, ou estrupou uma criança, ou assassinou, ou fez qualquer coisa, se eu ainda interiormente ou desejo algo negativo para aquele irmão, que aconteça negativamente para com ele, o que é que acontece? Eu vou ser co-criador de alguma alma encarnada que assim deseja fazer algo contra aquela pessoa.
E se aquela pessoa for atingida por algum outro ser, por alguma alma encarnada, por algum irmão desavisado que comunga com essas ideias e esse pensamento, o que é que vai acontecer? Eu alimentei, porque como ele está dizendo aqui, olha só, como isso é sério. Em todos os domínios do universo vibra. Tudo é vibra, tudo é pensamento. Pois a influência é recíproca. Kardec vai indagar na questão na 459, os espíritos influenciam a nossa vida de tal forma que de ordinário ele nos dirige. De ordinário, nós não sabemos se somos nós ou se são os espíritos que estão nos dirigindo. Portanto, o estudo do livro dos espíritos nos capacita, dando a oportunidade de conhecer melhor a cada um de nós. Por isso que Kardec vai indagar na questão 918, 19, né? E os espíritos vai responder qual a melhor maneira de poder fazer com que eu compreenda, entenda, enfim, aquelas questões todas, e os espíritos vão dizer, já diz o velho da antiguidade, conhece-te a ti mesmo. Portanto, quando eu emito qualquer pensamento, seja ele positivo ou negativo, ele vai e volta. Se eu tiver numa faixa vibratória péssima, com dificuldade, não encontrando forma e maneira de superar outras almas, ou é o que ele vai dizer aqui, ó, outras inteligências irão se afinar com os meus pensamentos. E aí as coisas se tornam mais difíceis. Porque na hipótese, por eu achar que estou só fisicamente, nós não percebemos que ao redor se faz presença dos espíritos. Nunca estamos sós. Poderemos estar sós fisicamente, sem ninguém, mas espiritualmente de forma alguma. E aí nossos irmãos colocou aqui, vamos ver aqui. Pensei que era dele que você ia falar do Miudinho. Não, do Miudinho não, Miudinho é uma figura. Miudinho toda terça-feira, o nosso irmão Elias, ele estará divulgando. Bem-vindo, meu Wilton. Érica colocou, o primeiro a ser atingido pelo mau pensamento é aquele que emite. Isso, assim como os bons pensamentos refletem bem na alma do emissor. Com certeza. Se eu emito bons pensamentos, Érica, o primeiro a ser beneficiado, quem vai ser? Somos nós, somos eu, você, qualquer pessoa, porque nós estamos nos conectando com quem? Com os nossos anjos da guarda, com os espíritos do bem, com Jesus e com Deus. São eles que nos auxiliarão na condição do bem, porque ele espera que esse canal vibratório, com esse canal do pensamento, ele encontre em nós sintonia para que os espíritos do bem possam nos ajudar. Olha lá, o que é que os homens de ciência estão fazendo agora? Se debruçando para tentar encontrar, né, a vacina para aliviar as dores, né, principalmente do Covid. O que é que está acontecendo? Muitos espíritos, cientistas, estão ali inspirando, estão ali orientando, estão ali, né, auxiliando cada um dentro da sua afinidade de pensamento, de ideia. Bem-vinda nossa irmã Tereza. Ana Lúcia, bem-vinda também a todos vocês, muita paz e muita luz. E vamos lá, continuando com o que Emmanuel vai dizer. Tudo se desloca e renova sob os princípios de inteligência e repercussão. Olha lá, tudo se desloca e se renova sob os princípios
da inteligência e da repercussão. Como eu estou repercutindo através dos meus bons pensamentos? Como eu vou poder auxiliar a espiritualidade para que as esferas densas possam diminuir e os espíritos do bem encontrem em nós a oportunidade de auxiliarmos uns aos outros? Porque os espíritos não vão se materializar para fazer o que compete cada um de nós fazermos. Agora é claro, eles irão intuir, atuar naqueles que estão mais conectados com o mundo maior, com os espíritos, com aqueles que têm um desejo verdadeiramente de fazer o bem, de fazer algo em prol do seu semelhante. Primeiro, eu tenho que fazer para mim, procurando o meu equilíbrio emocional, refazimento emocional, psicológico, né? Trabalhando cada vez mais o meu pensamento positivo, harmonioso, procurando sempre de alguma forma ou outra pensar positivamente, apesar que as coisas possam acontecer negativamente, mas aí essa negativamente eu tenho que tirar, sabe o quê? Lições. Lições. Porque quando eu extraio das dificuldades lições, o que é que vai acontecer? Eu vou crescer, eu vou amadurecer. Eu não vou ficar cabisbaixo, não vou ficar triste, desanimado e dizer, Deus não está olhando para mim. Eu sou uma infeliz. Todo mundo merece e eu não mereço, não. Eu vou tirar lições disso aí. E aí eu vou cada vez mais plasmar possibilidade para que as coisas possam acontecer positivamente. Emmanuel vai dizer mais, o reflexo do meu pensamento é o esboço, a emotividade, a emoção. A emoção. Portanto, o reflexo do esboço, a emotividade. A emotividade, o que eu desejo, plasma onde? Nas ideias. E aí, se nós pararmos para pensarmos, quando éramos jovens, nós o que? Desejava alguma coisa. Quando desejávamos ter alguma profissão, nós o que? Plasmava aquela ideia, que é o que ele está dizendo aqui, ó. A emotividade plasma a ideia. A ideia determina a atitude e a palavra que comanda o que? As ações. Olha lá, dois fatores importantes. Atitude, palavras. Atitudes e palavras. Quando está nas ideias, eu preciso fazer com que ela saia das ideias, venha para o papel. E do papel, ela venha para onde? Para as atitudes, e das atitudes nas palavras, nas ações. Porque quanto mais eu quero fazer o bem, olha lá o que é que Paulo vai dizer no iniciado do seu apostolado. Nessa compreensão que ele está dizendo, porque ele entendeu, e é isso que nós precisamos entender. Espírito de terceira ordem, ainda estamos na dificuldade da realização da prática contínua do bem. Mas aí Paulo vai dar um exemplo importante, quando ele vai dizer, quando eu quero fazer o bem, esse ainda não consigo. Eu quero deixar de praticar o mal, ainda não consigo. Mas será que Paulo com isso cruzou os braços? Ficou esperando o tempo passar para que um dia ele pudesse fazer o bem? Não. Ele continuou, ele plasmou, idealizou e foi para a ação. Foi para a palavra. Foi para as suas atitudes. Foi maquinalmente, ativamente, emocionalmente, e foi combatendo o bom combate até no final dizer, não sou eu que vivo plenamente, mas é o Cristo que reverbera em mim e que minhas atitudes se aproximam das atitudes de Cristo. Imagine só quando nós, um dia, o pensamento,
o sentimento e o desejo do Cristo reverberizasse dentro de nós. E aí nós não iremos questionar se fulano, se fulano ou cicrano merece ou não merece a minha ajuda. Se essas discussões vai valer a pena ou não. Por quê? A nossa atitude é a humanidade. Emmanuel vai dizer mais. Em semelhantes manifestações, alongam-se os fios geradores das causas de que nasce nas circunstâncias. As circunstâncias. Olha lá. Em semelhantes manifestações, alongam-se os fios geradores das causas de que nascem as circunstâncias. Tudo depende de quem? De nós. Alongar o sofrimento ou diminuir o sofrimento. Alongar o sofrimento ou diminuir o sofrimento. Depende de nós criarmos as circunstâncias das dificuldades, das barreiras ou não. Tudo depende de nós, de como eu vou arquitetar a melhor maneira de viver. E é claro, no caminho, pessoas e circunstâncias irão surgir no meu caminho. E aí, como eu vou lidar com essas pessoas e com essas circunstâncias? E isso vai perpassar pelo pensamento. Nós iremos arquitetar de que maneira nós iremos lidar com essas circunstâncias. As válvulas obterativas, né, das circunstâncias ou alavancas libertadoras da existência. Se eu quero ser feliz, eu tenho que começar aqui agora. Eu não posso alongar as minhas dores em outras encarnações. Eu vou ter outra encarnação e se não der nessa vai ser na outra. Será que a gente vai ter uma outra oportunidade aqui na Terra? Portanto, o melhoramento, o crescimento e a transformação requer urgência. Para ontem. Porque hoje devemos nos esforçarmos para colocarmos em prática, em ações. E Emmanuel vai continuar a dizer: ninguém pode ultrapassar de improviso os recursos da própria mente. Ninguém pode ultrapassar de improviso os recursos da própria mente, muito além do ciclo de trabalho em que estagia. Contudo, assinalamos todos nós os reflexos uns dos outros, dentro da nossa relativa capacidade de assimilação. O que é que Emmanuel está dizendo aqui para a gente? Não poderemos fazer além daquilo que compete a cada um de nós. Onde cada um de nós, nas sucessivas reencarnações, conseguiu construir como pensamento. Muito além do ciclo de trabalho em que estagiamos. E esse ciclo de trabalho pode ser dentro do lar, no trabalho, na comunidade, perante a sociedade. Construir pontes e não barreiras, e não muros. Contudo, assinalamos todos nós, encarnados e desencarnados, os reflexos uns dos outros. E é engraçado isso porque as almas têm as suas afinidades. Eu estava pensando isso em assistindo uma live e comecei a perceber que cada um de nós nos afinizamos com grupos afins. E que no final se dará no todo. Porque cada um está em um polo diferente de pensamento, de sintonia, de estágio, de entendimento. Tudo isso.
E ele vai dizer mais, dentro da nossa relativa capacidade de assimilação, da maneira de como eu posso assimilar, entender, compreender. Emmanuel vai dizer com muita humildade, porque nós estamos no estágio de crescimento, de evolução. Eu sempre digo, nós estamos nas melhores reencarnações nossas, onde nós estamos procurando ser espíritos individuais, independentes e livres, procurando de uma forma ou outra acertar mais do que errar. Porque ontem erramos demais, hoje erramos, mas procuramos, com a luz do Espiritismo e com o Evangelho de Jesus, errar menos, para poder encontrar um futuro melhor, um futuro com menos sofrimento, com menos dor, com menos situações. E Emmanuel vai dizer, ninguém permanece fora do movimento de permuta incessante. Imaginarmos que estamos longe um do outro, de que quem mora lá nos Estados Unidos, ou quem mora no Japão, ou quem mora no Polo Norte ou no Polo Sul, enfim, está desconectado com o todo. Não está. Estamos conectados uns com os outros. Não importa a polaridade das circunstâncias e do tempo e do espaço, seja no orbe material ou seja no orbe espiritual. Estamos vinculados, conectados uns aos outros. E Emmanuel vai dizer, respiramos no mundo das imagens que projetamos e recebemos. Qual é a imagem que projetamos e que queremos receber? Se o espírito é o espelho da mente e do pensamento, como vai ser ao despir o corpo físico? Será que a íntegra, a conexão será a mesma? Porque nós sabemos quanto é difícil vencer algumas deficiências morais particulares que está intrínseco dentro de nós. Porque só nós, a espiritualidade e Deus que conhece. O quanto nós lutamos intimamente para vencermos os equívocos dos vícios do passado. E hoje lutando para quê? Projetar situações, vibrações, emanações melhores. Por elas, estacionamos sobre as fascinações dos elementos que provisoriamente nos escravizam, que são as paixões materiais, que dificultam essa sublimação, essa libertação para a nossa evolução. E através delas, dessa materialidade que nos dificulta a poder nos conectarmos melhor com a espiritualidade amiga, com Jesus, com Deus, com a natureza, incorporemos o influxo renovador dos poderes que nos induzem à purificação e o progresso. Por quê? Porque está inato em cada um de nós o desejo de evoluir, de crescer, de sermos pessoas melhores. É inato em cada um de nós. Por mais que esteja intrínseco em todos nós, a materialidade, as coisas da matéria, né, que nos dificulta, que é um empecilho, mas intimamente o espírito, nós desejamos alçar voos melhores. Intimamente, nós como espírito desejamos ser felizes. E é para isso que Deus nos criou. E ele termina dizendo o seguinte: o reflexo mental mora no alicerce da vida. Como eu estou pensando? De que maneira? De que forma? E ele conclui dizer: reflitam-se as criaturas
reciprocamente na criação que reflete os objetivos do Criador. Refletir. Nós somos os reflexos do Criador. Somos criatura, filhos de Deus. Portanto, o nosso desejo, o nosso foro íntimo é evolução. É o progresso moral e espiritual. Por mais que a materialidade nos dificulte essa conexão com Deus, com Jesus, com a espiritualidade, com a natureza, mas é do Espírito, é de todos nós, de foro íntimo, chegarmos até a Deus, até a evolução, até a felicidade que jamais será mesclada com sofrimento. Porque ainda a nossa felicidade, ela é relativa, porque hoje eu posso estar externando uma felicidade externa, mas se ao saber que lá na frente, 1 hora, meia hora, 10 minutos, algum parente mais próximo e querido de mim desencarna, morre, essa felicidade estanca, dá lugar ao sofrimento. Portanto, a felicidade maior do que essa que nós momentaneamente sentimos. Porque a felicidade aqui na Terra, ela dispõe no sentido de podermos favorecer, auxiliar, ajudar e amparar a outros queridos amigos e irmãos. Almas em sofrimento, almas em dores. Na medida que eu atenuo essas almas, projetando, amparando, promovendo, auxiliando, nós estamos nos reflexos do pensamento divino, que é isso que ele quer que nós façamos. Olha lá o que Jesus vai dizer lá em João: eu não falo nada de mim, nem faço nada de mim. Falo e faço o reflexo da vontade de meu Pai que está nos céus. A vontade de Deus é fazer com que o outro seja feliz, que o outro encontre o caminho para atingir a perfeição, a felicidade. Mas para isso requer que nós possamos projetar o nosso pensamento, o nosso desejo, a nossa vontade, para que os Espíritos, Jesus e Deus encontrem em nós o auxílio, o ponto de apoio necessário para que nós possamos criar pontes de auxiliar, amparar e ajudar o outro. Lembremos da caridade que Jesus nos ensinou. Quando fizerdes ao mais pequenino da face da terra, é a mim que estás a fazer. Portanto, é esse o reflexo mental que caberá a cada um de nós desenvolver aqui na terra, porque ao chegar no mundo dos espíritos, nós possamos continuar a tarefa. Lembro, para finalizar, iniciamos com o exemplo de um companheiro nosso do Bom Samaritano e vou encerrar com um trabalhador espiritual agora, Anastácio, quando ele diz para todos nós do Bom Samaritano: não queremos exigir perfeição, até porque Deus não extrai de vocês, sabe o que? Pedra. Ele não tira de vocês de pedra coisa que não pode estar. Mas ele vai dizer o seguinte: que vocês, trabalhadores, amigos e irmãos, que se esforcem para se melhorar cada vez mais, para que quando não desencarnar, possa você se encontrar na fileira dos desencarnados necessitando de apoio psicológico, emocional e espiritual. Portanto, os reflexos da nossa felicidade no mundo dos espíritos, ele começa aqui e agora. Não lá, começa aqui. Porque na medida que eu começo a praticar o bem, pensar no bem, fazer o bem, ao chegar no mundo dos espíritos, eu vou continuar. Porque aqueles que encontraram em nós a oportunidade de inspirar na prática do bem, do amor e do Evangelho de Jesus, ao chegar no mundo dos espíritos, eles nos receberão e dizer: vem para a fileira, como assim foi com André Luiz.
Deixa eu ver aqui as mensagens dos nossos irmãos para finalizarmos, faltando 4 minutinhos. Caridade, sublime palavra que sintetiza todas as virtudes. És tu que hás de conduzir os povos à felicidade. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, o item 11. Perfeito, minha irmã, perfeito. Obrigado você, minha irmã, obrigado vocês, meus amigos, meus irmãos, por compartilhar os vossos corações, os vossos tempos preciosos com esse humilde trabalho, né? Nós estamos aprendendo junto. Para mim está sendo uma alegria, uma felicidade compartilhar com vocês o pensamento de Emmanuel. E nesse exato momento, faltando 3 minutos, gostaria de compartilhar com vocês o agradecimento através da prece. Jesus, Mestre Divino Amado, só temos a agradecer a Ti por tudo e por todos. Agradecer aos nossos benfeitores espirituais, aos amigos que, vinculados aos nossos pensamentos, puderam nos auxiliar, nos ajudar. Abençoe a cada alma, a cada irmão, a cada lar que estão conectados conosco. Que Jesus possa abençoar cada um de vocês, dando uma noite reparadora, de paz, tranquilidade e serenidade. E que possamos cada vez mais conectarmos nosso pensamento a Ti, Mestre. E que possamos soerguer tantos corações sofredores no mundo lá fora. Que Tuas bênçãos divinas possam cada vez mais refletir em todos nós, em toda a humanidade, sejam os encarnados como desencarnados, hoje, amanhã e sempre. Muita paz, muita paz. Obrigado, meus amigos, minhas irmãs. Obrigado de coração. Obrigado a todos vocês, a Tereza, a Marta, a Márcia, né, a Érica e a tantos corações generosos que compartilharam conosco. E no próximo sábado estaremos juntos aqui novamente com o item 2, capítulo 2, vontade. Próximo estudo será a vontade. Que Jesus nos abençoe, nos conforte, com muita luz, com muita paz, com muito amor. Uma excelente noite e um ótimo domingo, um excelente domingo, uma semana produtiva, muito mesmo, para que nós possamos reverberizar cada vez mais o sentimento e a vontade do desejo de fazer o bem, não importa a quem. Muita paz e muita luz. Que Jesus nos abençoe hoje, amanhã e sempre. Boa noite e fiquem com Deus.